Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de uma palavra de Deus para nós, um palavrão de Deus para nós. Sejam muito bem-vindos a esse novo vídeo. Que Deus abençoe e possa abençoar ainda mais a vida de vocês e de todos. Antes de começar o vídeo, é o que eu sempre peço, para vocês, por favor, se inscreverem no canal, ativarem os sininhos das notificações e deixem um like no vídeo se vocês gostarem. Tudo bem? Vamos então passar para a palavra de Deus. Vamos ler aqui o que está em Gálatas 5, de 13 ao 24. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Viver no Espírito, não na carne. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Bom, queridos, como nós vimos aqui, uma leitura até extensa, mas de extrema importância para as nossas vidas, nós devemos dar frutos dignos do Espírito Santo. Nós não devemos andar nas paixões da carne, mas sim do Espírito, porque como diz aqui, quando lemos, o Espírito, ele briga contra a carne. As coisas que nós temos vontade de fazer, a nossa pecaminosidade, são coisas contra o Espírito. Imoralidade sexual, avareza, perversidade, concupiscências da carne, inveja, idolatria pelas coisas materiais, por dinheiro, por ganância. Isso não é do Espírito de Deus. Isso contende com o Espírito de Deus. As coisas do Espírito são diferentes, elas são mais amenas, são tranquilas, são coisas que Deus coloca no seu coração. Eu tenho certeza que você muitas vezes ouviu aquela voz da consciência que todos falam. Mas saiba, meu querido, minha querida, que isso não é voz da consciência, coisa alguma. Isso é o Espírito Santo de Deus falando ao teu coração. Mesmo que você seja um ateu, mesmo que você seja de qualquer religião, o Espírito de Deus, ele fala no teu coração. Não é voz de consciência. Dê ouvidos à voz do teu Espírito Santo, à voz do teu coração, à voz que você às vezes fala, poxa, mas tem algo me dizendo que eu não devo fazer isso. Isso é o Espírito Santo de Deus. Isso prova que você é uma árvore que pode dar muitos frutos para Deus. Tudo bem? Nós temos em nossa vida, irmãos, que obrigatoriamente dar frutos dignos do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que nós cremos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, a nossa vida deve ser de frutos do Espírito Santo. Pense uma coisa, não adianta você
ir numa igreja, seja ela qual for, e lá dentro da igreja você adorar a Deus, você cantar, você louvar, você fazer aquelas coisas lindas ali dentro da igreja. Não seja como um fariseu que fica dentro lá do culto, ajoelhado, pedindo oração e erguendo tuas mãos, mas quando você chega dentro da tua casa, você briga com sua esposa ou com seu esposo, você bate nos teus filhos de forma imprópria, você é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa bruta. Isso não é um fruto do Espírito, isso é fruto da carne. Não é o Espírito Santo que está dentro de você. Mesmo que antes você tenha ido ali, na igreja, seja ela a religião que for, isso não é do Espírito Santo, tá? Isso é da tua carne, isso é do inimigo. Isso não condiz com a sua profissão de fé em Cristo Jesus, de forma alguma. O Espírito, ele nos dá discernimento para fazermos coisas voltadas a Ele, não a nós. Então vamos parar com essa conversinha de que, eu sou cristão, eu creio em Jesus. Só que quando a pessoa vira as costas, você está lá, fazendo coisa errada, fazendo coisa que o mundo ama, mas que Deus odeia. Isso não está certo. Vamos parar de frutificar coisas do inimigo, tá? Vamos parar de dar frutos do mal, vamos dar frutos do bem para nós, para Deus e para todas aquelas pessoas que olhar para a gente. Vamos frutificar no Espírito Santo de Deus. Vamos citar só uma história, a do José do Egito. Eu sei que você sabe dessa história e um dia eu vou fazer um vídeo bem bacana sobre isso aí. Mas vamos citar a história de José do Egito. Antes de ele chegar a ser o governador do Egito, o tanto que ele sofreu, tá? O tanto que ele comeu o pão que o diabo amassou, vamos falar a verdade, o português claro. Só que após passar tudo isso e sem ele murmurar a Deus, Deus o exaltou. E ele chegou a ser o governador do Egito. E antes disso ele trabalhou na casa de Potifar. Ele era o mordomo-mor da casa de Potifar. E quando ele chegou ali, a esposa de Potifar virou os olhos para ele, se interessou por ele. O que José fez? José não ficava dando conversinha para ela. José pegava e ele desviava da aparência do mal. Até que um dia ele saiu correndo, ele agarrou a capa e mesmo assim prejudicou José. Ao contrário disso, o homem segundo o coração de Deus, Davi, e é o homem segundo o coração de Deus, não só porque ele pecou, ele deixou de ser, mas o episódio importante é que quando ele estava lá no palácio, olhando para o templo, para a paisagem, ele viu Betseba nua. Ele viu aquilo e ficou olhando. Em vez de ele olhar e sair correndo, se desviar do mal, ele continuou olhando. O que aconteceu? Ele continuou olhando, começou a entrar dentro dele os frutos que não eram do Espírito Santo, eram os frutos da carne, frutos que eu e que você tem, e começou a dar margem a isso. Acabou ele adulterando com ela, matando o seu marido, e o filho que ele teve com ela, o primeiro, morreu. Então olha o que ele colheu dessa perversidade que ele fez. Tudo por dar vazão às coisas da carne e não do Espírito. José deu vazão ao Espírito, saiu correndo e mesmo assim foi prejudicado. Só que Deus depois o exaltou. Davi não. Primeiro ele deu razão às coisas da carne e não do Espírito. E olha o que ele colheu. Colheu guerra e espada em sua vida. Quase em toda a sua vida. Então a partir de hoje, irmãos, vamos frutificar no Espírito Santo. Vamos parar de ser hipócritas. Vamos parar de ser fariseus. Estou dizendo isso para você, para mim, para todos. Porque nós somos pecaminosos desde a nossa origem. Nós nascemos do pecado. Então, cremos em Cristo como Salvador, vamos dar frutos do Espírito Santo, não da carne. Vamos parar de ser hipócritas. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. E quando vir aquela vozinha, é minha consciência. Não é consciência coisa nenhuma. É o Espírito Santo de Deus falando com você para você tomar rumo, para você tomar jeito. Tudo bem? Essa é a palavra que nós temos para hoje. Como sempre, peço a vocês, se gostaram da mensagem, dê um like, ative os sininhos das notificações e se inscrevam no nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima.